vai incomodar. Uma verdade desconfortável. Ser educada pode ser exatamente o motivo que estão fazendo com que algumas pessoas ultrapassem os seus limites. Eu sei, isso pode parecer um total absurdo e não fazer sentido no primeiro momento. Mas acompanhe aqui, porque provavelmente você passou a vida inteira ouvindo: seja educada, trate os outros como você gostaria de ser tratada, faça aquilo que você gostaria que fizessem, não seja grosseira, tenha consideração, e você aprendeu e aplicou. Você foi educada, foi gentil, flexível, gente boa, pensou várias vezes antes de falar, muitas das vezes não falou, para não criar problema, sarna para se coçar. Só que talvez ninguém tenha te contado, minha querida, o mais importante dessa história. Educação não produz respeito automaticamente. E às vezes, quando a sua educação vem acompanhada de excesso de tolerância, de medo de desagradar e de dificuldade de colocar limites, algumas pessoas entendem uma coisa completamente diferente. Que com você pode insistir, pode ultrapassar o limite, e é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. A crença que a gente aprendeu. Eu também cresci acreditando que ser uma pessoa legal faria com que as pessoas fossem legais comigo. E talvez com você também. A gente pensa, se eu for compreensiva, ela vai entender também. Se eu for flexível, ela vai reconhecer. Se eu não criar conflito, vão respeitar o meu jeito. Se eu fizer mais um esforço, talvez percebam que eu estou tentando. Só que existe no meio disso tudo um probleminha. As pessoas não têm acesso às nossas intenções. Elas respondem aos limites que nós comunicamos e sustentamos. E aqui o grande ponto de virada. Você pode ser uma pessoa maravilhosa e ter limites péssimos. Você pode ser extremamente educada e ainda assim permitir comportamentos que te machucam. Você pode ter um coração enorme e estar ensinando algumas pessoas que o não significa. Pode insistir mais um pouquinho que eu cedo. Isso não é culpa sua, mas passa a ser responsabilidade quando você percebe. Uma história aqui que eu vou dividir com você. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo que demorou um tempo para eu entender. Durante certa parte da minha vida, quando alguém fazia alguma coisa que eu não gostava, eu tinha uma reação muito curiosa. Eu não reagia. Eu pensava, não vou criar problema. Não vai valer a pena. Deixa para lá. Eu sei que não foi por mal. Ela é assim mesmo. E assim continuava. Só que tinha uma coisa que eu não me dava conta. Eu seguia por fora, mas não aceitava por dentro. Eu ficava incomodada, irritada. Eu pensava depois, repassava a situação, descontava às vezes em quem não tinha nada a ver com isso. Criava as respostas que não tinha dado e principalmente ficava cada vez mais ressentida. Porque eu esperava que o outro percebesse sozinho que tinha ultrapassado um limite que eu não tinha comunicado. O óbvio precisa ser dito, minha senhora. Como a pessoa vai respeitar um limite que ela nem sabe que existe? Não faz sentido. Essa foi uma das primeiras chaves que eu virei. O problema não é ser exatamente educada. Então eu quero deixar aqui uma coisa muito clara. Eu não estou aqui para dizer para você ficar fria, ríspida, grosseira, pé na porta e até mesmo indiferente. Mas muito pelo contrário, eu acredito profundamente na gentileza. Eu acredito em educação.
Sim, eu acredito, sobretudo, em respeito, minha senhora. O problema começa quando você usa a sua educação para evitar qualquer possibilidade de desconforto. Porque colocar um limite pode sim alguém deixar alguém desconfortável. Discordar pode trazer conflito. Dizer não pode deixar alguém descontente. E sabe o que eu descobri? O desconforto do outro não é necessariamente sinal de que você fez alguma coisa errada. Eu precisei internalizar isso. Essa frase precisa ser guardada, da série Pra Tatuar na Pele, porque muitas mulheres confundem. Ela ficou chateada comigo. Logo, eu sou culpada. Eu fiz alguma coisa errada. Percebe? Essa matemática funcionou durante muitos anos na minha vida. E não necessariamente. Talvez essa pessoa simplesmente não tenha gostado de ouvir um limite que antes não existia. Como isso aparece na prática? Vamos falar aqui sobre algumas situações. Você diz: "Hoje eu não vou conseguir". Simples. A pessoa: "Mas é rapidinho". Ela insiste: "Vamos lá, rapidinho". "Ah, pelo amor de Deus". E você: "Tá bom, vamos". Lembra? Você tinha dito um não, mas você negociou consigo mesma antes mesmo da outra pessoa precisar negociar. Ou alguém te pede uma coisa em cima da hora. Você queria dizer: "Não consigo assumir essa responsabilidade agora", mas na prática, expectativa, realidade. "Vou tentar, vou ver e te falo". E passe a noite resolvendo o problema dos outros. Ou alguém faz um comentário que te incomoda. Você ri, não porque realmente achou graça, mas porque não sabe o que fazer, como lidar com o seu desconforto. E depois pensa: por que, que eu ri? Não tinha que fazer isso. Ou alguém te interrompe, você espera, a pessoa continua e você deixa. E depois sai da conversa pensando: eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter me posicionado. Com certeza, percebe? Não é um grande episódio de desrespeito que necessariamente cria esse padrão. É o pouco. São pequenas concessões repetidas no seu dia a dia. E aqui está a parte mais difícil. Às vezes, você não está sendo desrespeitada porque as pessoas são mais terríveis, difíceis. Às vezes, você está convivendo com pessoas que simplesmente aprenderam. Com ela, eu posso. Posso pedir mais, posso insistir, posso interromper, posso mudar o combinado, posso falar naquele tom, posso aparecer em cima da hora. Posso ultrapassar um pouquinho, porque ela reclama, mas acaba fazendo. E eu sei que ouvir isso pode doer. Sim, eu sei, incomoda. Mas eu prefiro te dizer uma verdade que te devolve o poder de uma frase bonitinha que só confirma que você é vítima de todo mundo. Você não controla, senhora, o comportamento das pessoas, mas você pode mudar aquilo que você aceita, aquilo que você comunica e aquilo que você sustenta. Educação é diferente de submissão. E talvez essa seja a grande confusão. Você não precisa escolher entre ser boazinha ou ser grosseira. Existe um terceiro caminho, um caminho do meio, que se chama assertividade. Você pode dizer: não vou conseguir fazer isso, não vou me comprometer sem 10.000 justificativas. Você pode dizer: prefiro que você não fale comigo dessa maneira, sem gritar.
Você pode dizer: "Eu entendo que você pense diferente. Eu tenho esse entendimento", sem transformar aquilo num cabo de guerra. Você pode dizer: "Eu já te respondi e minha decisão é essa", sem entrar numa negociação infinita. Isso, senhora, é posicionamento, não é hostilidade, não é grosseria. E aqui a grande virada. Sabe o que acontece quando você começa a se posicionar? Algumas pessoas, com certeza, vão estranhar, vão desaparecer, e talvez você, num primeiro momento, interprete como: a culpa é minha, estou sendo grosseira. Não necessariamente. Talvez você só esteja fazendo uma coisa nova. Você está deixando de ser previsível para quem estava acostumada com a sua concessão. E algumas pessoas vão continuar te testando, mas você sempre fez. Você está diferente, você mudou. Antes você não era assim, você não ligava. Que isso, Tatiana? É só uma brincadeira. E é aqui que você precisa lembrar. O fato de alguém não gostar do seu limite não faz do seu limite desrespeito, não faz do seu limite um erro, não te torna vilão ou culpado. Eu demorei para entender que respeito não é um prêmio que recebemos por sermos pessoas boas. Respeito também nasce da forma como nos posicionamos. E isso não significa exigir que todo mundo goste de você, que todo mundo te aceite, mas deixar claro: eu posso ser gentil, mas sem precisar estar disponível sempre. Eu posso ser compreensiva sem precisar aceitar qualquer coisa. Eu posso amar alguém e ainda assim dizer não. Eu posso ser educada, mas sim firme também. E essa, para mim, é uma das maiores viradas da minha maturidade emocional. Você não precisa abandonar a mulher gentil que você é. Você precisa parar de usar a sua gentileza para se abandonar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta bastante específica. Qual é o limite que você sabe que precisa colocar, mas continua adiando, porque tem medo de parecer grosseira, egoísta ou mal educada? Pode ser no trabalho, na sua família, no seu círculo de amigos, no seu relacionamento com uma amiga. Escreve aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, me segue. Não precisa contar aqui os detalhes se você não quiser. Pode escrever apenas: eu preciso aprender a dizer não para, porque talvez você descubra que não é a única. E talvez esse seja o primeiro e mais importante passo. Não para virar uma pessoa dura, mas para finalmente entender uma coisa. Ser uma mulher boa não deveria exigir que você seja uma mulher disponível para tudo e para todos. Guarda mais essa da série Pra Tatuar na Pele. Educação faz parte de quem você é e limite até onde o outro pode ir. Você não precisa deixar de ser gentil. Você precisa sim parar de confundir gentileza com permissão. Ser educada pode ser exatamente o motivo pelo qual algumas pessoas aprenderam a ultrapassar os seus limites. Eu sou Tatiana Pego, agradeço sua atenção e companhia e vou deixar aqui para você um próximo vídeo, se você gostou desse tema e quer aprofundar. Um beijo.